Boa noite! Boa noite! Estamos aqui para mais uma live. Vamos aguardar o pessoal entrar, atendendo a pedidos. Resolvemos falar de novo sobre o BPC, mas desta vez resolvemos falar sobre as novidades do BPC, né? Até porque no mundo tanto previdenciário quanto assistencial, as alterações não param, não é mesmo? Então, não tem jeito, a gente tem que trazer a novidade para vocês, sim, tá? Vamos só aguardar o pessoal entrar, né? A gente é que é sempre muito pontual, né? Vamos só aguardar o pessoal entrar para que a gente possa falando, né, sobre o BPC, as suas alterações. As alterações de 2020 para 2021 que vieram bombando, né? O mundo do BPC de 2020 para 2021 vieram cheio de novidades. Boa noite, Alexandre! Seja bem-vindo, boa noite a todos. Por favor, gente, se vocês puderem compartilhar para que essa informação chegue para mais pessoas, né? Isso vai ser muito bom, tá? Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão entrando. Fico muito feliz, né? Me sinto muito honrada pela presença de todos vocês. Coloque aqui embaixo, por favor, de onde que vocês estão nos assistindo, só para a gente ter uma noção de onde, né, até onde que a nossa live está alcançando. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Gente, o nosso tema de hoje é o BPC, tá? BPC é o famoso LOAS, né? Na realidade, o BPC é um benefício dentro da lei do LOAS. Boa noite, Dr. Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Então, nós vamos começar a nossa live. Desde já, muito obrigada a todos. Boa noite, Luiz Gustavo. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre BPC e suas alterações, né? O BPC, o ano passado, teve várias alterações, várias novidades, né? Novidades que vieram e que tiraram rapidinho, né? Nós vamos falar sobre tudo isso. Boa noite, Camila, bem-vinda. Boa noite, Claudimir, bem-vinda. Minas, Claudimir, que bom. Bacana saber que a gente está chegando até aí. Se você puder compartilhar, vai ser ótimo, porque assim mais pessoas poderão ter acesso à nossa informação, tá bom? Vamos lá, gente. O BPC, como muitos aqui já devem saber, tá? BPC é um benefício assistencial que é pago pelo INSS, tá? Ele é pago ao idoso e ao deficiente, que pode ser deficiente físico, deficiente intelectual, sensorial, mental, tá? Só que precisa ser baixa renda, tá? Não basta ser idoso e não basta ser deficiente. Tem que ser baixa renda. Boa noite, Delson. Seja bem-vindo. E como é que faz, né? O idoso e o deficiente, né? Baixa renda. E o que é o baixa renda? O baixa renda é a pessoa que ela tem que ter antes, até o ano passado, era 1/4 de salário mínimo, né? Aí veio uma alteração no início do ano, né? Era uma alteração que já estava prevista, que já estava para ser votado, né? Veio no início do ano, coincidiu com a votação da pandemia, né? E aí tivemos um aumento, né, da renda mensal para meio salário mínimo. Boa noite, Marcos Caetano. Seja bem-vindo. Para meio salário mínimo, tá? E eu vou falar disso com mais detalhes. Segura aí. Você que é deficiente, que tem longo impedimento, até 2 anos, né, ou mais de 2 anos, é para você esse benefício, tá? Porque às vezes a pessoa passa um período rápido, né? Então, idoso e deficiente de longa duração,
tá? Então é uma coisa que ela é grave, tá? E que te impede de ocupar vagas no mercado de trabalho, tá? Muitas pessoas às vezes pensam, puxa, eu tenho deficiência, eu vou pedir um BPC. Não, gente. Se você tá podendo trabalhar, ocupar um mercado de trabalho, então esse benefício não é para você, tá? Vamos lá, então. Só para você ter uma ideia, tá? Se a tua deficiência for de longa duração, né, para mais de 2 anos, aí sim, tá? O mais interessante, tá? Você precisa ter uma renda familiar hoje de inferior abaixo de 1/4 de salário mínimo, tá? O que que acontece? Tem muita gente que pediu o ano passado e tava aquela loucura de é 1/4? Não, meio? Não, agora é inferior a 1/4, tá? Agora, se você for pedir, precisa de uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo, tá? Então, o que que acontece? Você vai passar por uma avaliação biopsicossocial, ou ao menos deveria, né, passar por essa avaliação biopsicossocial. E lá eles vão avaliar a renda da tua família, né? Onde você mora, qual é a condição do local onde você mora, né? Se tem transporte, se não tem. Tudo isso é um combo, tá, gente? É um conjunto de coisas. Isso é muito importante vocês saberem também. Porque às vezes o INSS bate muito em cima da renda, ou se existe a deficiência, ou, né, porque o idoso não tem como, o idoso é idoso e ponto. Né? Boa noite, Cléo, boa noite, Raquel. Rio Preto, Minas, seja bem-vindo. E aí, o que que acontece? O INSS dá um parecer muito seco, né? É deficiente ou é idoso e não é baixa renda, tchau. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Você precisa ter inscrição no CAD único, né? Inscrição no CAD único. Existem algumas cidades que para você fazer a inscrição no CAD único, você precisa ir a um órgão chamado CRAS ou CREAS, tá? Cada cidade, esse órgão tem um nome diferente. Então, vocês precisam ir até o local onde faz a promoção social, tá? Isso é muito importante, a promoção social. Aqui em São Paulo é CRAS, em alguma cidade chama CREAS, tá? Mas vocês vão saber disso, tá? A prefeitura é quem organiza essa parte, tá? Então você vai até esse local com o seu RG, CPF, comprovante de residência, tua carteira de trabalho, né, para mostrar que tá desempregado, né? Leva também carteira de trabalho de todo mundo que morar com você, né? Leve, porque isso vai mostrar que você é baixa renda, que a tua família é baixa renda, tá? Isso é muito importante. Boa noite, Edinho! Seja bem-vindo! Olha que felicidade, Ilha Bela na área. E aí, isso é muito importante você levar. RG de todo mundo que mora com você, CPF de todo mundo que mora com você, tá? Se você for casado, certidão de casamento, né? Se seus filhos morarem com você, você vai levar certidão de nascimento, tá? É muito importante, gente. Nunca deixem de informar no CAD único, nunca, que alguém não mora com você. Não faça isso, tá? Não faça essa maquiagem nos dados, porque isso pode ser perigoso no futuro, tá? Isso é muito importante. Feito esse cadastro no CRAS ou no CRES, como for o nome que for na sua cidade, né? Você vai levar todos esses documentos para o INSS. Agora, nesse momento de pandemia, o INSS está fechado, né? E aí você vai ter que subir pelo portal do Meu INSS todas essas informações, incluindo o seu cadastro no CAD único, tá? E pelo portal do Meu INSS você vai subir o seu RG, seu CPF, comprovante de residência, essa inscrição do CAD único, tá? Inscrição atualizada, gente.
sempre atualizada, por favor, tá? Por quê? Porque às vezes tem gente que vai subir, vai pedir agora, mas vai subir inscrição do ano passado ou de 2 anos atrás, tá? 3 anos atrás. Então, por favor, suba tudo atualizado, bonitinho, tá? Além disso, você vai precisar do seu laudo médico se for uma pessoa deficiente, né? Se for uma pessoa idosa, não precisa do laudo médico, lógico, né? Mas é sempre bom, se for uma pessoa idosa, subir suas receitas de remédio, né? Os comprovantes de todos os seus gastos, e todos os gastos você pode e deve apresentar no CRAS, né? E no INSS também. Você vai repetir, gente. Todos os documentos que você leva para o CRAS, você vai apresentar. No INSS também, tá? No CRAS você vai levar laudo médico, receitas médicas, notinhas de mercado, de farmácia, tá? Isso é muito importante. Uma dica que você vai precisar tanto para apresentar no CRAS como no INSS, tá? Se você utiliza remédio alto custo, remédio que não é entregue no posto de saúde, tá? Fique esperto. Pediu no posto de saúde, sempre quando você precisar de um remédio, você pede no posto de saúde. Negou? Faz uma cartinha, tá? Seu nome, brasileiro, né? Ou se for estrangeiro, vai colocar. Portador do RG, inscrito no CPF, residente no endereço tal, né? Com base no laudo médico, na receita, venho solicitar o remédio e bota o nome do remédio, né? De uso contínuo. Se for mensal, coloca mensal. Se for semanal, coloca semanal, né? Isso você vai pedir e vai tirar uma cópia, né? Ou se você não tem condição de tirar uma cópia, escreve isso em 2 papéis ou pede para alguém escrever isso para você, tá? Leva no posto de saúde ou na farmácia alto custo, como for na região, né? Faz protocolo no posto de saúde. Por quê? Feito esse protocolo, eles vão ter que assinar, bater carimbo. Feito esse protocolo, eles vão ter que te responder por escrito, né? Não temos esse remédio ou temos esse remédio. Por que que eu tô te pedindo isso? Porque na hora que você for fazer o seu cadastro no CadÚnico e o seu pedido pelo INSS, você tem como comprovar por que é que você compra esse remédio, tá? Você precisa comprovar que o governo, seja ele municipal, estadual, federal, não te dá esse remédio, não te dá ou a fralda, não te dá esses elementos que você precisa, né? Você tem que comprovar o porquê é que você está gastando. Porque se lá no INSS eles acharem que a tua renda é superior do que 1/4 de salário mínimo, você tem como rebater o porquê é que você está gastando, né? Aí esses gastos de remédio e tudo mais vai servir para abaixar a sua renda, tá? É uma dica, tá? É só uma observação, pessoal. Essa live é para você que está precisando do BPC e não para advogados. Por isso é que eu não falo letra de lei e tudo mais, que isso é perfumaria, gente. Isso não vai fazer diferença nenhuma para você, tá? Então essa live é para quem está precisando do benefício, tá certo? Às vezes as pessoas olham e falam assim, porra, mas ela não fala letra de lei, não fala nada. Não falo mesmo, porque essa live é para você que está precisando do benefício e não para advogado, tá? A gente não tem interesse nenhum em virar professor, né? Em fazer cursos para advogado. Por isso é que a nossa live é para você, é direcionado para quem precisa, tá? Então aí, só para você ficar atento, tudo que você vai precisar, tanto para o CRAS quanto para o INSS, tá? Documento médico, tá? Receita médica, comprovante de tratamento de saúde, tá?
E aí, no laudo, gente, o seu médico tem que colocar o seu CID, né? Que é o código de doenças, né? E o CIF, que é o código internacional de funcionalidade, tá? Tem médico que se assusta, que não gosta de colocar isso no laudo, tá? Mas precisa, tá? Precisa. Entrou em consulta médica, leva o seu celular gravando, tá? Em áudio mesmo, não precisa assustar o seu médico, mas você precisa que venha isso no seu laudo, no seu relatório médico, porque isso vai mostrar depois para o INSS, para o perito do INSS e para o perito judicial, se for o caso. Boa noite, José Durso. Se for o caso, o perito judicial, que você está incapacitado, tá? Para o mercado de trabalho, se você for deficiente, tá? Isso é muito importante, gente. Isso lá na frente vale ouro, tá? Laudos médicos anteriores e atuais, tá? Cópia de prontuário médico, isso é muito importante, tá? Laudo socioeconômico que você pode na sua cidade pedir para um assistente social fazer um laudo, né, socioeconômico dizendo que você realmente recebe benefícios do governo, Bolsa Família, tudo isso ajuda, gente. Quem recebe Bolsa Família tem um passinho para frente para receber o BPC, tá? Fica atento nisso. Esse laudo é muito pouco utilizado e ele ajuda no BPC, tá bom? Se você recebe transporte público, o passe gratuito também, tá? Leva essa anotação, leva o passe, tá? De deficiente, isso também é importante, tá? Comprovante de tratamento, que eu já falei, né? O comprovante de acompanhamento médico, tá? Instituições de apoio, se você precisar de acompanhante, peça para o seu médico colocar também nesse laudo, tá? E aí nós vamos chegar na parte da renda, tá? Antes era 1/4 de salário mínimo. Aí mudou, tá? Mudou para meio salário mínimo, né? Essa parte o ano passado o presidente vetou, tá? Aí o Congresso derrubou o veto, mas mesmo assim o STF já bateu o martelinho deles, tá? Que não tem como ser até um meio salário mínimo, tá, gente? Então, por quê? 1º de janeiro era para virar meio salário mínimo, tá? Para tristeza de todos, STF acabou barrando também. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, agora a renda é inferior a 1/4 do salário mínimo, tá, gente? Infelizmente as coisas não vieram para ajudar, muito pelo contrário, né? Elas vieram para atrapalhar. E isso eu estou dizendo porque nada impede de que a gente cobre, né, os nossos políticos, que são eles que fazem as leis, batendo para que tenha uma discussão melhor sobre isso, né? Por que é que saiu de meio e baixou para inferior de 1/4? Porque quem apresentou a proposta não mostrou de onde que ia sair esse dinheiro, né? Ou seja, trabalho mal feito. E quem paga é o povo, né? Mas vamos lá. Não vamos chorar pelo leite derramado, porque toda vez que eu choro pelo leite derramado, a nossa internet cai, tá? Então, vamos bola pra frente. Para você que está precisando, se você não pediu lá atrás, saiba que agora a renda é inferior a 1/4 de salário mínimo, ou seja, tem que ser menor do que R$ 275 por pessoa, tá? A renda da tua casa tem que ser menor do que R$ 275 por pessoa, tá certo? E aí, o que acontece? Com as alterações que a lei trouxe, a lei nova, que é 13.982 de 2020, tá? Só para vocês terem essa lei aí para brigar no INSS.
mudou algumas coisas. Então agora nossa renda é menor do que um quarto de salário mínimo, né? Até 31/12 era um quarto de salário, agora é inferior, tá? E o lado positivo de tudo isso é que você não vai ficar restrito a esse inferior a um quarto de salário mínimo. Por quê? Porque o STJ e o STF, que são as cortes superiores, já decidiram que, gente, vulnerabilidade social, baixa renda e tudo mais, você verifica por outras questões, tá? Então, se você utiliza remédio alto custo, você precisa do laudo que eu já falei aqui, como você faz a cartinha para pedir a negativa, tá? E pode ter certeza, nós temos muitas negativas, tá? De prefeitura, de estado negando remédio, tá? Negando remédio que consta na lista do SUS, tá? Isso é muito importante você ter, porque você vai ter não só para dizer para o INSS o porquê que você compra esse remédio, né? E também depois, se você quiser entrar com uma ação contra o estado, contra o município, contra a União, que seja, para que ele custeie o teu remédio, tá? Que é obrigação deles, tá? Tô dando várias dicas, hein, gente? Anota aí. E aí, o que que acontece? STJ, STF e o Estatuto do Idoso, tá? Eles não deixam mais ser negado o BPC, sendo utilizado um outro BPC, tá? Ou uma aposentadoria por invalidez ou um outro benefício previdenciário até um salário mínimo, tá? Então, se esse for teu caso, se tiver outras pessoas que recebem um BPC/LOAS na tua casa, né? E idoso ou deficiente que receba uma aposentadoria por invalidez até de um valor até de um salário mínimo, saiba que o INSS não pode te negar, alegando que você já tem outros benefícios, né? E nem dizer que você não é uma pessoa baixa renda, né? Porque o que o INSS faz? Pega um BPC de um salário mínimo, lógico que é um salário mínimo, uma aposentadoria por invalidez de um salário mínimo, soma e fala: olha, né? Você não é baixa renda, e faz esse absurdo, tá? De somar. Não pode, gente. Não pode. Se ele fez isso, você procure um advogado especialista da tua confiança. Especialista, tá? Porque isso tá ilegal, tá? Isso, judicialmente, você quebra isso, tá certo? Isso é muito importante você saber, tá? E isso, gente, vou só dizer uma coisa pra vocês. Esse absurdo, até assistente social, judicial, tá? De confiança do juiz, faz essa balela. Então, se você não tiver um advogado especialista da tua confiança antenado para rebater isso, você perde o benefício por erro da assistente social, tá, gente? Isso é triste, isso é triste. Precisa ficar atento, tá? Já vi assistente social do juiz saindo de perícia da casa da pessoa e vira e fala assim: olha, o teu outro filho que também é deficiente não vai ter direito ao BPC, hein? É só para esse. Não existe, gente. Não existe isso, tá? Se a pessoa tiver 2, 3, 4 crianças deficientes, né? Que tenham epilepsia, que tenham autismo, não existe isso, galera, tá? Tenham certeza que vai ter direito sim, tá? Não, lógico, não vai bater boca com assistente social, mas não entrem em pânico, tá? Não entre em pânico. Se for o avô que recebe BPC e a criança tem autismo, ou a criança tem epilepsia, e ai, nossa, Ana, eu não vou poder pedir BPC pro meu filho porque meu pai mora junto. Vai, gente. Vai poder pedir sim, tá? E o que é deficiente pro BPC, tá?
Pode ser uma pessoa que tenha a epilepsia e depende do grau, né? Porque o que as pessoas não podem, o que vocês não podem confundir é incapacidade para o trabalho com deficiência, tá? Existem pessoas deficientes que trabalham, né? Ocupam vaga de PCD e seguem a vida muito bem. O BPC é para quem é deficiente ou idoso, baixa renda e que não possa trabalhar, tá? E que não possa ter o seu sustento custeado pela família, tá certo? Porque se a tua família mora com você e ganha 3, 4, 5 mil reais, gente, esse benefício não é para você, tá? Veja, a renda da família por pessoa tem que ser abaixo de 275 reais. É lógico que judicialmente você consegue quebrar isso, né? Como eu já falei, às vezes você precisa de um remédio que o estado, o município não te dá, um remédio de 700, 800, 1.000, 2.500 reais, né? E aí, se a renda for um pouco maior, você consegue quebrar. Olha, gente, eu tenho esse remédio e eu não uso esse remédio porque na farmácia ele custa tanto. Utiliza isso. Pede um orçamento na farmácia, a farmácia vai te dar, tá? Tudo isso você se passa pouquinho, sabe? Às vezes a renda por pessoa é 500 reais, mas a pessoa precisa de um remédio de 800, tá? E aí? Tudo isso vai te fazer judicialmente você conseguir esse benefício, tá? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante mesmo. Às vezes a pessoa tem epilepsia e é num grau que supera a incapacidade do trabalho, né? Ela é deficiente mesmo, ela depende de alguém para levar para os lugares. Ela depende de alguém, vai. Às vezes a pessoa tem fibromialgia e não consegue sair da cama, né? Não consegue pegar um ônibus. Ela é mesmo dependente de outra pessoa, né? Tem laudo médico falando isso, né? Então aí sim essa pessoa tem direito ao BPC. Aí sim a epilepsia, aí sim a fibromialgia entra num grau de deficiência, entendeu? Isso é muito importante. Eu vou falar aqui em autismo porque muitas pessoas têm me procurado, né? E é só para você entender, criança tem direito ao BPC sim, tá? E amanhã, né, é o dia da luta pelo consciência, né, quebra do preconceito pelo autismo, né? E isso é muito importante, por isso que eu vou falar, as pessoas têm perguntado muito. Olha, Ana, eu tenho um filho que tem autismo, eu deixei de trabalhar para cuidar dele, né? E aí, a gente recebe Bolsa Família, a gente tem direito? Tem direito sim, porque Bolsa Família, tá? E o auxílio emergencial não podem ser utilizados como renda, tá? E o INSS tem utilizado, BPC de outra pessoa, uma aposentadoria de até um salário mínimo, Bolsa Família, auxílio emergencial, fiquem tranquilos, não podem negar. Se negou, corra judicialmente, tá? Procure um advogado especialista da tua confiança. Se você não tiver nenhum especialista da tua confiança, o nosso contato está aqui em cima no nosso canal, tá? Fiquem atento a isso, tá? Porque eles estão negando para pessoas que são baixa renda e eles fazem essa loucura de somar rendas que não podem ser utilizadas, tá? A Elisângela, Brasil. Boa noite, Elisângela. Bem-vinda. Tá dizendo que ela foi aprovada na perícia judicial, só que o INSS alegou que ela perdeu a qualidade segurada. Elisângela, hoje nosso tema é BPC, tá? Qualidade segurada é para outros benefícios, mas chama a gente em box, tá bom? Chama a gente em box que a gente conversa com você sobre isso, tá? E aí o que acontece? Você teve negado por conta disso, né? Bolsa Família e tudo mais. Gente, tem como rebater isso, tá? Tem como quebrar isso. Fiquem atentos a isso, tá? Tem gente que desanima, né?
Seu filho é autista? Tem autismo? Vamos lá. Laudo médico, CID e CIF, tá? Você vai bater o pé com o seu médico que você precisa disso, tá? Se o médico não fizer, como eu já falei aqui, o que você precisa? Grava, né? Converse com o seu médico. Diga para ele que é seu direito ter o laudo com o CID, com o CIF e mencionando que seu filho não vai conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Se for autismo, qual nível? Leve, médio, severo? Isso é importante, tá? Carimbo do CRM, assinatura e data do médico, tá? Que o médico fez o laudo. Você foi lá, né? Levou, fez o cadastro no CadÚnico, levou os seus dados, os dados do seu filho, dados de todo mundo que mora com você, né? Ana, mas e aí? Eu moro no mesmo quintal que a minha mãe, ou no mesmo quintal que a minha sogra, né? A minha sogra é aposentada, mas é no mesmo quintal e não na mesma casa, tá? É no mesmo quintal e não na mesma casa. Fique atentos a isso, gente, tá? Vai levar só quem mora embaixo do mesmo teto. Pro BPC, família é quem mora embaixo do mesmo teto, tá? Renda de quem que vai ser utilizado, tá? Do marido ou da esposa, companheiro ou companheira, tá? Se for teu filho, né, vai ser utilizada a tua renda do teu marido, né, ou do pai da criança, se morar na mesma casa, tá? Se não morar na mesma casa, não entra a renda, tá? Fique esperto com isso, tá? Fique esperto com isso. Se o pai da criança for aquele escorregadio, né, que não paga pensão, mas ganha 2, 3 mil reais, a renda do cara não vai contar, ele não mora embaixo do mesmo teto, tá? Só vai contar renda de quem mora embaixo do mesmo teto, tá? Isso é muito importante. Marido, né, ou esposa, companheiro ou companheira, tá? Isso é muito importante. Ele desse sim, né, conta, né? Família para BPC, tá? Cônjuge, companheiro, companheira, pais, né? Na ausência dos pais, né? A madrasta, padrasto, né? Na ausência desses, né? Só se faltar pai e mãe, aí sim, madrasta, padrasto, irmãos, filhos, tá? Se solteiros, irmãos e filhos, se solteiros, tá? E filhos, pais, se morar embaixo do mesmo teto, galera. Mesmo teto. Se morar no imóvel da frente, não conta. Cunhada mora junto com você? Cunhada não é família para BPC, tá? Perdão. Cunhada não é família para BPC, tá? Olha, tá todo mundo aqui desempregado, mas a minha cunhada, tá? Ganha R$ 4.500. Primeiro, divide pelo número de pessoas que mora aí, tá? Ficou acima de R$ 275, a pessoa tem algum remédio alto custo que o Estado não dê? O Estado não dá, o município não dá, tem uma cartinha dizendo que eles não têm esse remédio, que eles não concedem esse remédio. Opa! Você compra esse remédio, certo? Junta 3 meses desses gastos desse remédio, entendeu? Junta. Olha, meu filho tem autismo. No SUS, aqui no posto, não tem um médico especialista. Eu estou tendo que vender um rim praticamente para pagar um médico especialista para o meu filho passar em tratamento. Tá ótimo. Você fez a cartinha que eu falei aqui? Fez protocolo lá? Tem o comprovante da prefeitura ou do estado dizendo que não tem médico especialista? Maravilha. Aí, aquela notinha lá do médico, você junta, entendeu? Se a tua renda der acima de 275, porque tem que dar abaixo, der 275 para cima,
Tá aí, gente, os gastos que você tem que usar, né? O seu filho com autismo, algumas crianças usam fralda, mesmo grandes, né? Você não pega na farmácia popular, negaram. Tenha o comprovante de que eles não dão, né? Atenção, você tem que ter o comprovante que eles não dão, entendeu? Por isso que eu ensinei a fazer a cartinha no início da live. Você chegou depois, perdeu, calma, essa live fica lá, gravada no meu YouTube, canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, que tá anotado aqui em cima, tá? Ficou com alguma dúvida? Gente, aqui tem o canal, tem contato, tem o WhatsApp do meu escritório. Fiquem à vontade para entrar em contato, tá? E se vocês tiverem dúvidas sobre o tema de hoje, não sintam-se acanhados, tirem dúvida, tá? Se por acaso a sua dúvida não for do tema de hoje, me chama no WhatsApp e a gente conversa, tá? Eu tiro dúvida, não tem a menor importância, tá? Fiquem atentos a isso, gente. Atentos. Juntem 3 meses de gastos. Luz, telefone, aluguel. Ai, Ana, mas não abate. Junta, tá? Junta. Contrato de aluguel, recibos de últimos 3 meses. Ah, o teu aluguel é pago pela prefeitura? Pega esse comprovante também, entendeu? Porque baixa renda não é só pela renda, gente. É pelo todo que tá envolvido, né? Você recebe Bolsa Família? Opa! Esse comprovante. Seu aluguel é pago pela prefeitura? Opa! Outro comprovante, né? Tem outra balela que o INSS nega BPC pro idoso quando ele tem um imóvel próprio, tá? Gente, presta atenção, a vida muda. A vida muda. Ele comprou aquele imóvel quando ele trabalhava, entendeu? Coisas, a vida muda. Às vezes ele não tinha o tempo para aposentar naquela época, né? Não conseguiu pagar o tempo suficiente, não conseguiu trabalhar registrado o tempo suficiente, trabalhou por conta própria, comprou o imóvel, né? E que besteira é essa? Eu tenho um imóvel no meu nome, eu não tenho direito ao BPC. O que conta é se você é idoso ou deficiente, baixa renda. Acabou, tá? Isso é o que conta, tá? Baixa renda, né? Ana, meu filho tem autismo, mas eu sou empresário. Desculpa, não é pra você, tá? Não é pra você, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque acontece das pessoas pedirem o benefício daquele que ela não faz jus, tá? E aí depois ela tem um problemão. Vira um problema cível, muitas vezes até criminal, tá? E você tem que devolver os últimos 5 anos, tá certo? Então fiquem atentos a isso. Ana, quem recebe BPC pode aposentar? Eu vou trazer uma novidade que ninguém nunca falou pra vocês. Pode aposentar. Pode aposentar. E aí, já tô vendo, parece que eu tô vendo até as carinhas assim, tipo, meu Deus, essa advogada tá louca. Não, gente, pode aposentar, mas é assim, deixa eu te contar. Você recebe BPC? Ótimo. Você pode pagar o INSS pelo código facultativo baixa renda. Pelo facultativo baixa renda, você já tem o cadastro no CadÚnico? Já. Ótimo. Se não tem, vai lá fazer, tá? Fez o cadastro do CadÚnico? Vai lá, entra no INSS, entra pelo portal do meu INSS. Entrou? Vai ter lá no monte daqueles quadradinhos contribuinte baixa renda. Você vai clicar ali, tá? Faz o seu cadastro e começa a pagar como baixa renda, tá? Qual é a diferença? Você pode pagar pelo baixa renda. Você vai pagar 5% de um salário mínimo, tá? Que hoje dá por volta de R$ 55 em uns quebradinhos, tá? E vai pagando, gente.
Fica atento só que o salário mínimo todo mês de janeiro muda, né? Aí você tem que mudar, né? Tá? Fica atento, certo? Vai poder pagar. Ai, Ana, mas o INSS, pelo amor de Deus, se eu pagar, ele vai cortar. Presta atenção, facultativo baixa renda. Se o INSS cortar, a gente corre pro judicial, entendeu? Porque não pode cortar, tá? Facultativo baixa renda, né? Putz, às vezes o idoso tá ali recebendo, mas falta 2 anos para ele aposentar por idade. Falta 2 anos para ele completar os 15 anos, tá? E aí, fica tranquilo. Tá recebendo? Paga por 2 anos. Paga por 2 anos. E aí, completou os 15 anos, paga por 2 anos em dia, pelo amor de Deus, não paga atrasado. Em dia até todo dia 15 de cada mês, tá? Se o dia 15 cair no sábado, domingo, feriado, paga antes, tá? Senhora Eunice, boa noite. Seja bem-vinda. BPC. BPC é o benefício da prestação continuada. É o famoso LOAS, tá? Dona Luzinete, meu marido tem 66 anos, nunca contribuiu e tem casa própria, profissão pedreiro. Ele tem como se aposentar? Dona Luzinete, se ele nunca contribuiu, tudo bem, casa própria, mas se a renda de vocês for essa que eu falei aqui, ele pode ter o BPC, direito ao BPC, tá? Senhora Rosana, bem-vinda, tudo bem? BPC é o benefício da prestação continuada, BPC, tá? O famoso LOAS, tá? É para idoso que não tem o tempo para aposentar e seja baixa renda, né? Ou deficiente físico, intelectual, mental, sensorial, que também seja baixa renda, tá bom? É uma ajuda, é um benefício assistencial de um salário mínimo, tá? Gente, BPC não gera direito à pensão por morte, tá? Então é assim, olha, meu marido morreu e eu fiquei sozinha, eu não tenho renda, não tenho nada, só morava eu e ele. Então tá, fique sabendo que não tem direito à pensão por morte, tá? Mais uma coisinha para você que recebe BPC pagar o facultativo baixa renda. Por quê? Para você lá na frente se aposentar, corta o BPC e recebe a aposentadoria por idade. E aí, gente, é outra vida, né? Tem 13º. Se você morrer, você deixa uma pensão por morte para quem ficou, né? Para sua esposa ou para sua companheira ou para filho até 21 anos, né? Filho inválido pode receber pensão por morte mesmo que ele tenha acima de 21 anos, né? Se você tá pagando o facultativo mensal baixa renda e não chegou a se aposentar, morreu antes, a tua esposa, tua companheira, seu marido, seu companheiro, seu filho menor de 21 anos ou se for inválido acima de 21 anos, ele vai ter direito à pensão, tá? Pensão por morte. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Gente, o tema de hoje é BPC, pessoal, tá? BPC. Outras dúvidas, vocês podem me chamar no inbox, tá? Mas vamos nos atrelar no tema de hoje, por favor, tá? A senhora Simone tá dizendo aqui que é uma pessoa com 59 anos, teve um AVC, ficou com sequelas, pode tentar? Então, senhora Simone, se a senhora acabar entrando na parte de deficiência, né, pelas sequelas, né, se a senhora precisar de alguém para fazer as coisas básicas do dia a dia, tomar um banho, fazer a comida para a senhora, né, se a senhora não conseguir sair de casa sozinha, pegar um ônibus, pegar um trem, né, se as suas sequelas for nesse nível, tá, pode sim, tá, pode tentar sim, né, se for baixa renda, pode sim, tá? Se por acaso o que eu falei aqui não tirar dúvidas, a senhora pode me chamar também ou escreve aqui, tá? Pode sim, tá?
Isso é muito importante, gente, porque às vezes as pessoas falam assim, Ana, e agora? O meu filho, ele tem autismo, né? Ou meu filho, ele tem um quadro de epilepsia severa, né? Ou eu tenho fibromialgia, né? E agora? Agora você pode receber, né? Paga pelo facultativo baixa renda, tá certo? E vai contribuindo, né? Se o teu filho tiver 16 anos para cima, você pode contribuir com ele baixa renda, facultativo, baixa renda, né? Por quê? Porque para ele ter um futuro, entendeu? Se alguma coisa acontecer com ele, né? Ele consegue lá na frente aposentar, entendeu? Corta o BPC e vem a aposentadoria, gente. Ai, tudo bem, mas vai ser um salário mínimo. Gente, mas é um salário mínimo que ele não vai precisar ficar passando por perícia, né? A deficiência tem que ser de longo prazo, né? De no mínimo 2 anos para cima, né? A Simone, a senhora Olivia, seja muito bem-vinda, senhora Olivia. Tá dizendo que tem um filho, né, com autismo. Deu entrada no BPC, ela está desempregada e o INSS negou. Só mora você e ele, senhora Olivia? Que absurdo isso, hein? Se a senhora depois quiser conversar sobre isso, eu fico à disposição, tá? A dona Eunice está dizendo que me adicionou no Zap. Maravilha, dona Eunice, eu fico à disposição, tá? E o que é muito importante, gente, é isso que a gente está falando aqui é uma ajuda momentânea, tá? Às vezes as pessoas não pagam facultativo mensal baixa renda com medo do INSS cortar. Veja, é facultativo mensal baixa renda. Eu tô batendo nisso, é chato, né? Mas eu tô falando isso porque tem gente que esquece e paga pelo facultativo mensal normal. Pelo amor de Deus, não, tá? Outra coisa, se você for deficiente e for trabalhar como menor aprendiz e o INSS cortar por isso, cartão vermelho pro INSS também. Pode entrar judicialmente, porque existe uma exceção na lei que possibilita que um jovem aprendiz trabalhe mesmo recebendo o BPC, tá? É uma das únicas opções que você pode trabalhar tendo BPC, tá? Então, um e outro, tá? Não pode cortar, tá? Então, fique atentos a isso, que tem gente que tá tendo o BPC cortado porque está trabalhando, mas é menor aprendiz, hein? Senhora Cristiane, bem-vinda! Tá dizendo que a irmã dela paga pra ela, né? E o INSS mandou fazer um MEI. Recebe Bolsa Família e que é melhor. Olha, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Se tua irmã paga pra você, se você tá desempregada, né, e se encaixar no baixa renda que eu falei aqui, você pode pagar como facultativo baixa renda, não precisa abrir a MEI, entendeu? Não precisa abrir a MEI. Só que aí eu vou te deixar uma reflexão. Você deseja pagar para ter um benefício previdenciário, que é um auxílio por incapacidade temporária, lá na frente uma aposentadoria por invalidez, ou você quer um BPC? Essa é a ideia. Por quê? Porque se você quer um benefício maior do que um salário mínimo, talvez sim a tua família deva pagar e você passar por perícia para ter um benefício por temporário, né? Incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, ou a aposentadoria por invalidez permanente, né? Pensa nisso, tá? Agora, se for para pagar por um salário mínimo, paga pelo facultativo baixa renda, entendeu? Se gasta por gastar, gasta menos, né? Lógico que o auxílio doença você pode pagar maior, né? E ter um benefício maior, sim, né? E aí não precisa, aí talvez o MEI te ajude nisso, né? Mas uma dica, tá, Cristiane?
O INSS fala, mas não dá todas as dicas. Abrir o MEI você vai pagar por um salário mínimo. Que é maior, você tem que fazer uma guia para complementar, tá? Fica atenta nisso, tá bom? Agora, se tua irmã paga para você faz 3 anos, veja qual é a tua situação. Já podia ter passado por perícia no INSS, por um auxílio-doença, por uma aposentadoria por invalidez, né? Fica atenta a isso, porque auxílio doença conta como tempo trabalhado e tem 13º, tá? Fica atenta a isso, tá? Aí a Patrícia tá dizendo, pode explicar melhor sobre BPC e quem pode entrar? Posso. Quem pode entrar? Idoso, 65 anos, tá? E deficiente, ou físico, ou intelectual, mental, ou sensorial, tá? Baixa renda, tá? A deficiência, ela faz com que a pessoa não possa trabalhar? Ela faz com que a pessoa precise de outra pessoa para levar para cima e para baixo, né? Para fazer as tarefas do dia a dia. Então ela pode. É baixa renda? Ela tem uma renda menor do que 275? É maior, mas ela tem que pagar remédio, pagar um monte de coisa que o Estado não paga. Estado, município. Aí eu já falei aqui para fazer uma cartinha para que eles tenham que te dizer por escrito que não vão te dar remédio, não vão te dar o médico especial, não vão te dar os exames, fisioterapia. Aí você vai ter que pagar no particular, utiliza os recibos para poder mostrar o porquê que você está acima de R$ 275, entendeu? Cristiane, a questão dos cálculos. Cristiane, vamos lá. Cálculos. BPC é um salário mínimo. Benefício por incapacidade de trabalho é outro cálculo, tá? E aí eu vou te convidar para você assistir no nosso YouTube. Tem live de benefício por incapacidade, tá? Ou você pode nos chamar no inbox também, que a gente tira as tuas dúvidas, tá? Porque hoje o nosso tema é só BPC, tá bom? Boa noite, senhor Luiz Gomes. Seja muito bem-vindo. Bom ter o senhor aqui. E aí, gente, era o que a gente tinha pra hoje, tá? Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Espero que a nossa live tenha sido útil, né? Toda quinta-feira às 19 horas estamos aqui. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o servidor público. Servidor público, como é que faz para conseguir um benefício por incapacidade, né? Porque o que acontece? O servidor público tem ficado muito doente, né? E passa por perícia e eles negam, né? Eles negam o benefício da licença médica. Então eu vou ensinar o servidor público a conseguir a licença médica. Ana Paula Menezes, Ilha Bela assistindo. Gente, fico muito feliz mesmo. Para quem não sabe, eu sou nascida e criada em Ilha Bela, sou caiçara com muito orgulho. E eu fico muito feliz mesmo que cada vez mais o pessoal de Ilha Bela, Litoral Norte de São Paulo, esteja acompanhando. Espero que tenha sido útil para o pessoal de Ilha Bela também. Um abraço a todos vocês. Fico feliz mesmo. Cleo, tá dizendo meu profissionalismo ajudando. Cleo, eu tô aqui para isso, minha flor. Eu tô aqui para fazer a diferença, para tirar dúvidas, né? Infelizmente, a gente tem recebido pedradas, né, de colegas que ficam com dor de cotovelo da gente tá fazendo a nossa live, mas a nossa live é com o intuito de trazer informação, né? E aí fica o pessoal se vai querer contratar a gente ou não, né? Mas nosso objetivo aqui é trazer informações, tá?
Roseli, boa noite, seja bem-vinda. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil, tá? Um abraço a todos. Quinta-feira que vem, 19 horas, servidor público, saiba como conseguir a sua licença médica, tá bom? Um abraço a todos. Usem máscara. Fiquem em casa, pelo amor de Deus.